Boa noite aos irmãos. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Assim mesmo sentado, nós vamos fazer a leitura. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em outras traduções diz: felizes os mansos, porque herdarão a terra. Deus, obrigado pela sua palavra. Nos ajude a ministrar a tua vontade, segundo o teu querer, e que o teu Espírito Santo possa tomar a minha vida, para que eu consiga, em sabedoria e graça, transmitir a mensagem do Senhor. Peço, ó Pai, que cada mente, cada coração que aqui está, cada ouvinte, possa estar atento, receptivo à mensagem do Senhor. Deus, em nome de Jesus, fala conosco e edifica a tua igreja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Chegamos na terceira bem-aventurança. É o terceiro domingo que nós estamos ministrando aqui sobre as bem-aventuranças. Primeira bem-aventurança, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E hoje, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais uma vez, Jesus está na contrapartida do mundo. Mais uma vez, a pirâmide do reino de Deus está invertida, pois o mundo valoriza aquele que se impõe, aquele que se manifesta, aquele que se declara, aquele que se expressa. E Jesus, na contrapartida desses pensamentos, traz uma mensagem do reino de Deus da seguinte forma, dizendo: felizes são os mansos. O que isso quer dizer? O que Jesus está querendo nos ensinar com essa palavra? O que é ser manso à luz da palavra de Deus? Por que eu estou dizendo que Jesus está na contrapartida do mundo? Porque o mundo diz que é bobo aquele que se cala. Talvez você já ouviu uma palavra da seguinte forma: se fosse eu, a pessoa ia ouvir e ouvir muito. Talvez você já ouviu: bobo é você de ficar calado diante dessa situação. Larga de ser bobo, vai lá, tira satisfação e fala tudo que você tem que falar. Se expressa, abra sua boca. Pois o mundo, ele tem essa ideia, que aquele que mostra a sua força, que aquele que mostra aquilo que tem, a sua sabedoria, aquilo que ele tem e ele deseja colocar adiante de questões da vida. Jesus está dizendo assim: eu não quero valorizar, e eu não quero que aquele que se impõe, se expressa, que fala,
seja notado. Mas aquele que será notado no reino de Deus é aquele manso. Quem vai herdar a terra é o manso, e não aquele que se expressa, não aquele que se manifesta, e não somente aquele que está diante de uma situação e ele ali rebate. Jesus está trazendo um ensinamento contrário, de que muitas das vezes os nossos pais mesmos nos ensinaram. Se você apanhar na escola, aqui em casa você também vai apanhar. Então a gente pensa assim, no primeiro soco eu tenho que revidar. Eu tenho que mostrar a minha força. Mas o reino de Deus não se mostra pela força que temos. Ele não se revela pela sabedoria que possuímos. Mas o reino de Deus é notado, é manifesto, é glorificado na vida daqueles que são mansos. E é nessa contrapartida que Jesus está trazendo um ensinamento, pois existiam alguns grupos na nação de Israel que esperava um certo tipo de Jesus. Por exemplo, alguns esperavam o Jesus que vinha para livrar Israel do domínio de Roma. E Jesus, na contrapartida, está dizendo: não, eu não vim livrar vocês de nada, a não ser do pecado e da morte. Eu não vim livrar vocês de um domínio opressor de um governo. Eu vim livrar vocês de irem para o inferno. Essa é a função de Jesus. Existia um grupo lá chamado os fariseus. Se você olhar Nicodemos, em João capítulo 3, Nicodemos diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Os fariseus esperavam um Messias que fazia sinais, que fazia milagres, que realizava milagres. Mas Jesus, ele não veio para isso. Ele fez, mas o propósito dele não foi esse. O grupo dos saduceus esperavam um Messias materialista, que se você lutar, que se você correr atrás, que se você trabalhar, você vai conquistar tudo. Então eles estavam esperando um Jesus que ia resolver o bem material que eles tanto esperavam. Mas Jesus também não veio para isso. Se você olhar os zelotes, eles estavam aguardando um Messias guerreiro, que iria dizer aos seus discípulos: lutem, tira a espada, Pedro, e corta a orelha do soldado, porque assim você vai se impor, vai mostrar a sua força e você vai conquistar. Mas não, Jesus não veio impor a sua força. Jesus não veio mostrar o seu poder em carne. Para você ter noção, no Evangelho de João, capítulo 20, o texto vai dizer que quando eles chegam no Getsêmani e eles não sabem quem é Jesus, a pergunta de um deles que vinham com Judas era: quem é Jesus? Jesus se levanta e diz: sou eu. Caiu os soldados tudo para trás. Eles caem por terra. Por que eles caem? Porque ninguém pode ficar de pé diante da revelação do eu sou. Quando Jesus se revela, sou eu, caíram todo mundo. Jesus tinha poder para fazer tudo, mas ele não veio se impor em força carnal. Se você olhar até mesmo os discípulos em Atos capítulo 1, versículo 6, eles vão dizer assim: Jesus, é nesse tempo que o Senhor restaurarás a Israel? Eles estão aguardando um Messias que iria restaurar a Israel. Mas Jesus não veio nem para aqueles que esperavam um Messias de sinal,
um Messias guerreiro, um Messias materialista, um Messias que ia restaurar a Israel. Para quem Jesus veio? Para aqueles que vão até Ele. Pois o convite é: vinde a mim. Aleluia. E aqui nós vamos estudar que Jesus, Ele não está ensinando que você vai conquistar pela força do seu braço, pela sua capacidade, por aquilo que você sabe, o seu poder. Não. Nós vamos conquistar sendo manso. E é essa a palavra de Deus para o nosso coração. Você vai conquistar, não é lutando, não é se impondo, não é mostrando quem você é, não é revelando a sua sabedoria, mas sendo manso. Fala para o irmão que está do seu lado assim: é sendo manso que você vai conquistar. E o que é ser manso à luz da palavra de Deus? Primeiro eu preciso explicar o que não é ser manso, ok? Então o que não é ser manso? Não é ser aquela pessoa calma, serena, quieta, que fala baixo, que tem um caráter manso. Tem gente que pensa que ser manso é aquela pessoa assim, o meu querido ali da Igreja Batista da Lagoinha, pastor Márcio Valadão: meus amados irmãos, o pecado vai levar vocês para o inferno. E a gente acha que ser manso é aquele que fala baixo, é aquele calmo, até para corrigir ele é brando. Mas isso não é ser manso à luz da palavra de Deus. Ontem mesmo eu estava num lugar e um senhor falou assim, veio um moço e falou assim: a minha encomenda está aí? Aí ele disse: pode entrar e pegar. Ele pegou, quando ele virou as costas, o cara disse assim: esse aí vai para o céu. Eu nunca vi calmo e manso igual ele. Em outras palavras, ele está dizendo que pelo caráter dele de ser manso, ele ia para o céu. Mas ser manso à luz da palavra não é ser essa pessoa de caráter mansa, essa pessoa quieta, essa pessoa serena, essa pessoa mole. Em outras palavras, o frouxo. Não é isso não. Amém? Outra coisa que não é ser manso é aquela pessoa que é não ser aquela pessoa que deseja ter paz a todo custo. É aquele que deseja estar bem com tudo e com todos. Isso é um fracasso moral. Aquele que deseja estar bem com tudo e com todos, ele não está agradando a Deus, não. Porque o próprio Jesus não agradou a todos. E ele diz que talvez os próprios inimigos sairão da sua própria casa. E talvez a guerra que você vai enfrentar é dentro da sua própria casa. E tem gente que decidiu assim: não, eu sou manso, eu quero ter paz. Isso é que importa, isso só vale para o casamento, tá? Isso só vale para o casamento. Ter paz é o que importa. É melhor ter paz do que ter razão, essa frase do casamento. Mas não é ser aquela pessoa que deseja a todo custo estar em paz com todos. Outro ponto: ser manso não é uma personalidade de caráter. Isso você precisa gravar. Ser manso à luz da Bíblia não é uma personalidade de caráter, e sim algo produzido pelo próprio Deus no coração do homem. Ser manso não é uma característica que você possui. Ser manso não é algo que você aprendeu desde novo em casa. Não é algo que seus pais te ensinaram, mas algo que Deus, o próprio Espírito de Deus, gerou dentro do seu coração.
Se você vê alguém manso à luz da palavra de Deus, você pode ter certeza, é Deus que está gerando esse fruto dentro do coração desse homem. Então, não é uma personalidade de caráter, sim algo gerado pelo próprio Deus. E último, que não é apenas ter o controle externo de certas situações, mas ter o controle interno. Você já viu pessoas que não têm coragem de fazer mal a uma barata? Eu ouvi um cara dizendo essa semana, ele falou para mim, ele falou assim: rapaz, a formiga passa aqui, ó. Eu faço assim para ela tá vindo, aí eu faço assim para ela passar, porque eu não mato a formiga. Por que eu não mato a formiga? Porque o mesmo que criou a formiga me criou. Eu pensei na hora assim, na hora que ela invadiu o seu doce, você vai ver. Tem gente que não tem coragem de fazer um mal a uma formiga, de matar uma barata sequer. Mas eu preciso te chamar a atenção para algo. Existem pessoas que não falam mal, não agem no mal, não fazem mal a uma barata sequer, mas o coração é maligno. Isso é sério. Sabe por quê? Que tem pessoas que têm o controle externo da situação, mas o interno não. Isso não é ser manso. Tem gente que está na sua frente, te abraça, te beija. Você é especial, você é isso, você é aquilo. Quando vira as costas, deseja você morrer. Tomara que morra. Porque ele tem o controle externo da situação. Mas o controle interno, ele está desejando mal. Nós vamos começar a estudar nas células Jesus comparando a lei e agora a graça, e ele traz um ensinamento para nós, porque agora Jesus na graça não está julgando o ato, e sim a intenção do coração, que isso que é perigoso. Por exemplo, não matarás, e ele diz, quem matar também vai morrer, assim está escrito na lei. Mas o que Jesus agora está julgando na graça? Aquele que somente dizer uma palavra ao seu irmão, porque a intenção começa onde? O homicídio começa onde? No coração. Cuidado com as intenções do nosso coração. Cuidado com a intenção do seu coração. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo, Mateus 11. Isso aqui é importante ser falado quando se fala de Jesus. É um texto muito conhecido. Mateus 11, 28. Olha o que diz o texto. Amém? Vocês já acharam? Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... O que o próprio Jesus está dizendo? Aprendei de mim que sou manso. Ele está dizendo assim, eu sou manso, então aprendam comigo. Mas olha só, Mateus 21, você também precisa abrir esse texto. Verso 12, Mateus 21, verso 12. Diz assim, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de... Olha só, Jesus em Mateus 11, 28 está dizendo, aprenda de mim porque eu sou manso e... humilde. Agora em Mateus 21, versículo 12, Jesus está entrando no templo, olha para cá, Jesus está entrando no templo, o pessoal estava vendendo e comprando, e ele chega destruindo tudo, jogando tudo no chão, pegando chicote, dando em todo mundo.
Some daqui, cambada. A minha casa será chamada casa de oração. O que Jesus está dizendo em Mateus 11? Sou manso. Aqui ele não está sendo manso, ele está derrubando tudo. Por isso que eu disse que aquele que quer ter paz a todo custo é um desastre moral. E nós precisamos aprender à luz da palavra de Deus o que é ser manso. Jesus lá atrás em Mateus 11, 28 está dizendo, eu sou manso. Aqui ele está rebatendo uma prática pecaminosa dentro do templo. Ser manso não é ser frouxo. Ser manso não é ser mole. Ser manso não é aquele que quer ter paz a todo custo, com tudo e com todos. Ser manso é aquele que sorri para todo mundo, que quer estar bem com todo mundo e nunca diz assim, eu não concordo. Cuidado. E tem gente que acha que ser manso é aquela pessoa que está suave na nave. Mas não é isso. Então, pastor, o que é ser manso à luz da palavra de Deus? Pode ser traduzido aqui, alguém aqui já amansou algum potro, cavalo, égua? Alguém já amansou aqui? Já amansou? Mais alguém? Só um? Só o Corá? Como é que é o potro? O selvagem mesmo. Nunca foi montado. Você pega ele, aí você põe uma corda, aí você começa, dá uns corinhos. Aí devagarzinho você vai adestrando, põe ele rodar, né? Esses adestrador profissional é assim, adestra sem bater, sem nada, né? E é muito difícil adestrar um potro selvagem, porque ele nunca foi montado. E na mente dele, ele foi criado para nunca ser montado, sim ou não? Mas por que ele é montado? Porque ele foi domesticado. E Jesus nessa palavra ele está dizendo assim, a comparação do manso é esse. Por que a gente consegue chegar perto de um animal que um dia foi selvagem, botar até o André nele e ele andar? Por que a gente consegue? Ele foi amansado, ele foi domesticado. E Jesus está falando assim, ser manso é aquele que tem força, mas foi amansado, foi domesticado. E eu te pergunto, você já foi amansado? Ser manso não é ser sem força. A gente estava falando, o boi se soubesse a força que tem, quem que é? 5 filhos de arame para ele? Nada. A gente olha esse Instagram de pecuária lá pro lado do Mato Grosso, quando eles enfesam, eles pulam trem mais alto que a gente pode imaginar. Por quê? Porque ele põe a força dele em ação. E ser manso à luz da palavra de Deus pode ser traduzido como esse potro selvagem que foi domesticado, que tem força, mas é manso. Que o dono vem, passa a mão, que a criança vem e anda. Todo mundo faz o que quer, deita, levanta. Tem gente que tem animal aí que era bravo, depois que foi domesticado, até cumprimenta. Isso é ser manso à luz da palavra de Deus. Agora eu vou trazer aqui alguns exemplos da palavra de Deus do que é ser manso. Número 1. Aquele que não se orgulha de si mesmo e não se preocupa consigo mesmo. Isso é ser manso. Enquanto você preocupar com a sua reputação, enquanto você estiver preocupado com a sua reputação, preocupado consigo mesmo, você não será manso. O exemplo de Jesus. Tapa na cara, pá, prova que você é filho de Deus. Ele calado. Cuspe na cara, prova que tu és filho de Deus. Ele calado. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que depois que Jesus morreu, é que as pessoas que estavam no Calvário disseram, verdadeiramente ele era o Cristo. A gente estava batendo um cara inocente. Mas por que ele não provou isso antes para nós? Isso é ser manso. Ter todo o poder de provar algo. Cuidado, irmãos, quando existem pessoas que querem cuidar demais da sua reputação.
Eu estou aqui para te dizer, quem cuida da sua reputação é Deus. Sua vida está nas mãos de Deus. Seu coração está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Quem cuida de você é Deus. Você não deve nada para ninguém, então quem cuida da sua reputação é Deus. Nós precisamos aprender isso, meus irmãos. Porque quem cuida de nós é o próprio Senhor. Então, aquele que é manso, ele não está preocupado com a sua reputação. Ele não se orgulha, ele não se gaba, ele não está interessado consigo mesmo. Ele está vendo sempre Deus. Segundo ponto, aquele que não reivindica os seus direitos. Isso é ser manso. Olha comigo Filipenses 2. Vocês estão aí, gente? Filipenses 2. Verso 5. Olha o que Paulo vai dizer. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Sabe o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses 2? Jesus era Deus. E ele em nenhum momento quis usar do seu direito de ser Deus para se beneficiar. Ele em nenhum momento fez isso. Você já viu esses caras que tem um promotor, um juiz, um delegado, e eles gostam de dar carteirada nos outros? Antes de começar qualquer coisa, fala assim, eu sou delegado. Aí a polícia que talvez está ali naquela ocorrência já alivia para ele, pode ir embora, meu filho, eu sei com quem que eu estou mexendo. E talvez usa dos seus direitos errado. Ele pode estar errado, mas usa do seu poder que tem de dar carteirada para passar numa blitz. Talvez está todo errado, mas eu tenho poder, eu vou reivindicar o meu direito. Ser manso não é reivindicar os direitos. Olha o que Jesus faz. Ele, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. E Paulo vai dizer, vocês precisam ter o mesmo sentimento, que talvez vai chegar momentos na vida de vocês, que vocês vão ter todo o direito, mas é melhor ficar calado. Isso é ser manso. Ser manso é aquele que tem todo o direito e não reivindica os seus direitos. 3. Aquele que não revida quando é ofendido. Como você reage às ofensas? Vou matar. Vou encontrar, eu vou falar tudo que eu preciso. Vontade de enforcar. 1 Pedro 2, olha Jesus, olha, de novo. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 22. Olha que forte esse texto. Diz assim, amém? 1 Pedro 2, 22. O qual não cometeu, nem dolo algum se achou na sua boca. Verso 23. Pois ele, quando ultrajado, não... Vocês estão aí, gente? Olha para a Bíblia e me responde. Quando ele ultrajado, ele não... Vocês não estão aí, não? Retrucou, revidou, cada um fala na sua tradução, vamos lá. Você já pegou então, quer retrucar, revidar? É isso que é importante.
Então, quando ele era ultrajado, ele não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Isso aqui é forte demais, irmãos, porque está dizendo que Jesus, quando era ultrajado, afligido, ele se calava. Eu vi uma experiência do irmão André, do Portas Abertas. Ele ia para os países levar a Bíblia, levar o Evangelho, levar a palavra de Deus. E um dia esse irmão recebeu uma carta de uma irmã denunciando algumas práticas dele e esculachando ele. Essa irmã escreveu uma carta muito grande e falando tudo que precisava falar. Você já tomou um esculacho desse jeito? De uma pessoa que precisou falar tudo e falou? É ruim demais. E esse irmão recebeu a carta dessa irmã, o irmão André, do Portas Abertas, e ele na hora ficou ali, meio agitado, e orou a Deus. Quando ele orou a Deus, o Espírito Santo revelou a ele algo tremendo. E ele respondeu a carta da irmã. Irmã, eu concordo com você em tudo que você escreveu, porque na verdade eu sou muito pior daquilo que você pensa de mim. E acabou a história. Sabe o que é isso? Irmãos, a gente fala aqui, né, que naquele grande dia vai passar no telão. Não fala? A gente tem essa mania para botar medo, ó. Vai passar no telão, hein? Agora pensa, irmãos. Jesus vai passar no telão os pecados do pastor. Os pensamentos do pastor, que passa no coração do pastor, as atitudes do pastor. Nenhum de vocês estaria aqui sentado para me ouvir. Mas esse aí, eu vi lá no telão. E tem gente que quer revidar quando é afrontado. Mas nós precisamos pensar como o irmão André. Eu sou muito pior do que você imagina. Aqui é recíproco, amém? Eu sou muito pior do que você imagina e vocês são muito pior do que eu imagino. Só que a gente vai lá diante de Deus, olha só, o que a gente faz? Deus, eu sou um miserável. Deus, eu sou um hipócrita. Deus, eu sou um mentiroso. Confessamos todos os nossos pecados para Deus, sim ou não? Aí Deus levanta alguém, aponta o dedo na sua cara e diz, você é um hipócrita. Aí você quer matar quem está falando. Aí eu te pergunto, você é ou não é? Porque diante de Deus, todos nós somos um bom teólogo. E falamos assim, Deus, nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós não somos nada. Aí quando alguém é levantado para acusar a gente, não acusar assim, né? Confrontar a gente diz, eu vou matar aquele fulano que me criticou. Porque na verdade, diante de Deus somos uma coisa, e diante dos homens, a gente quer mostrar uma casca que a gente é espiritual. E eu estou aqui para te dizer, eu sou muito pior do que vocês pensam, e vocês são muito pior do que eu penso. Mas nem por isso a gente vai deixar de caminhar junto, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem nos salvou foi Deus, quem nos resgatou foi Deus, quem nos libertou do império das trevas foi Deus. E Jesus, quando ele era afligido, ele se mantinha calado. Quando Jesus ele era chicoteado, ele se mantinha calado, porque ele sabia que a vida dele estava nas mãos daquele que julga todas as coisas retamente. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. A sua vida está nas mãos de Deus, ele que julga todas as coisas retamente. Aleluia! Então quando alguém for levantado para te dar uma palavra dura, fala, eu sou muito pior do que isso. Aí você ganhou a pessoa, teve vitória. Outro exemplo de ser manso na palavra de Deus é o exemplo de Abraão. Quem era o líder da caravana? Abraão. Quem teve a palavra de Deus na sua vida? Abraão. Quem foi chamado por Deus? Abraão. Tampou uma briga lá, os pastores de Abraão e os pastores de Ló.
Gênesis 13, depois você pode conferir. Começaram a brigar. O lugar é pequeno demais, tem muito gado e a gente não tem como fazer. O que a gente vai arrumar? E eles arrumaram aquela brigaiada toda. Sabe o que Abraão vai fazer? Ele vai chamar o seu sobrinho Ló e vai dizer assim: Ló, vem cá, não dá para a gente viver junto mais. Então eu vou te dar o direito de escolha, porque quem é manso sempre dá o direito de escolha. E essa é a quarta característica de uma pessoa mansa. Quem é manso sempre dá o direito de escolha às outras. Abraão vai chamar Ló e vai dizer assim: Ló, eu sou o líder, eu posso escolher, eu sou maior do que você, eu tenho uma palavra de Deus na minha vida, mas eu vou dizer para você, pode escolher, segue o seu caminho que eu vou seguir o meu. Porque aquele que é manso não está preocupado consigo mesmo, mas com os outros. Aí Ló vai falar: tá bom, vou escolher. É igual quem joga futebol que sabe, né? Pode escolher o time, aí você olha assim, mais ou menos, e fala assim: aquele lado ali tem gente bom, mas naquele dia eles não estão jogando nada. Aí você entra, fumo. Igual o pastor, tem cara de jogador, mas se jogar no time... Sabe o que Abraão fez aqui com Ló? Escolhe, Ló. Eu te dou o direito de escolha. Isso é ser manso. Ló olhou para as campinas de Moabe, falou assim: é para lá que eu vou. Vai na paz. Eu vou seguir a minha vida. Se você é manso, você sempre dá direito de escolha às pessoas. Qualquer coisa, como diz o Faelzinho, te diverte. Qualquer coisa me alegra. Qualquer coisa me diverte. E o último exemplo de ser manso é Moisés. Pensa. Segunda-feira a gente teve a reunião aqui na igreja sobre o bazar. Eu falei um negócio aqui que não agradou metade dos irmãos. E a outra metade agradou. Aí eu falei assim: e agora? Eu estou numa enrascada, porque metade está pensando de um jeito e metade está de outro. Agora pensa Moisés. Números capítulo 12, versículo 3 vai dizer que não existiu na terra de Israel homem manso como Moisés. Guiar um povo de 300 pessoas como a gente aqui é difícil, que cada um tem um pensamento diferente. Agora pensa, mais de 1,5 milhão de pessoas caminhando no deserto. Moisés, está faltando água. Ai meu Deus, o que eu faço? Bate na rocha. Moisés, a comida está só pão, nós não estamos gostando não, pede a Deus aí outra coisa. Aí Deus, vou mandar as codornas. Aí manda as codornas, aí come a codorna. Aí Deus fala assim: não guarda para o outro dia. Primeira coisa que eles fazem é guardar, vira bicho. Ah, Moisés, está lotado de bicho na minha barraca. Olha, você guardou. Pensa num povo atribulado, era aquele povo. Moisés foi para o monte, 40 dias de oração, 40 dias jejuando, 40 dias buscando a face de Deus. Deus deu as tábuas a ele. Quando ele desceu do monte, a Bíblia diz que eles tinham construído um bezerro de ouro. Sabe o que Deus faz? Eu vou matar todo mundo. Deus diz na palavra: eu vou matar todo mundo. Sabe o que Moisés faz? Vai orar e falar: não, Deus, esse povo aí é o que o Senhor prometeu lá atrás, Abraão, Isaac e Jacó. Não fulmina o povo pela tua infinita misericórdia, não faz isso com eles. Irmãos, eu vou dizer, isso aqui me confrontou muito, que eu falei assim, eu mandava matar. Eu dizia assim: Deus, fulmina-me, que eles estão precisando. Eles estão me fazendo muita raiva. Mas a Bíblia diz que ele vai orar aos pés do Senhor e dizer: Deus, tem misericórdia daquele povo. Eu vou dizer para você nessa noite: ser manso é aquele que te faz raiva, você continua amando. Aquele que te critica, você continua amando. Aquele que fez tudo de errado e você continua na intercessão pela vida dele. Meu amado, minha amada, nós precisamos ser mansos para interceder por alguém que precisa. Moisés, ele é considerado manso pela sua intercessão. Aí Deus ouve a intercessão de Moisés e fala assim: então tá bom, vou dar mais uma chance, eu vou com vocês. Isso é forte, irmãos. Características de uma pessoa mansa. Está te fazendo raiva, está te matando, mas você está sempre na intercessão. Agora o convite de Jesus. Qual é o convite de Jesus? O convite de Jesus para sermos mansos, e aqui eu encerro.
você tem algumas razões para ser manso. Quais as razões? São 4 apenas. Primeira razão, ser manso é um convite de Jesus. Olha o convite: aprendei de mim que sou manso. Ele não diz assim, aprendei de mim fazer milagres. Ele não diz assim, aprendei de mim a pregar. Ele não diz assim, aprendei de mim fazer a obra. Ele diz, aprendei comigo a ser manso. Ser manso é um convite de Jesus para mim e para você. Segundo ponto, ser manso é o caminho para conquistarmos o coração das pessoas. Esse é o segundo ponto. Eu tive uma experiência, contei hoje de manhã no culto, que um dia eu era jovem, eu sou até hoje, né? Eu ia falar assim, eu era jovem, mas eu era bem jovenzinho mesmo, novo convertido. Cheguei aqui na igreja e, como todo bom jovem, gosta de bateria, né? Aí eu cheguei aqui, era aquela bateria acústica ainda, e aí eu comecei e batendo. E eu esqueci de horário, esqueci quem estava chegando, estava nem aí. Os irmãos orando, os irmãos chegando para... Quando eu desci, vou cultuar, eu fui abordado por uma pessoa. Mas você não tem respeito com os irmãos? Ah, você é atribulado. Você está vendo que os irmãos estão chegando para orar e você continua batendo a bateria? E isso e aquilo. Eu disse assim, meu irmão, me perdoa que eu não vi. Você me perdoa porque realmente eu não percebi que eu estava atrapalhando. Aí quando eu disse assim, me perdoa, a pessoa disse assim, não, você é uma bênção. Não leva a mal que eu estou te falando isso não. Não fica ofendido comigo não. Porque a forma que eu reagi conquistou o coração dele. Isso é sério. Porque não é como você age, mas como reage. Ser manso, você vai demonstrar na sua reação. Um exemplo, eu posso sair do culto aqui agora, ter pregado essa mensagem, ali fora te dou uma palavra que vai te ferir, e como é que você vai reagir comigo? O pastor estava endemoniado hoje. Porque nós preparamos as nossas ações e esquecemos da nossa reação. O trânsito, a gente mira aí, graças a Deus não tem isso, mas trânsito de cidade grande, o cara vem te dar uma fechada, o atribulado vem e buzina e prensa e tal, e você fica ali no meio daquele bololô, aí daí a pouco alguém vem e xinga, alguém mete o dedo na buzina, aí a gente quer, vocês já viram, por causa de uma bobeirinha, uma fechadinha, uma pequena coisa num trânsito, um cara saca a arma e mata o outro? Por causa disso aqui, ó. Isso é sério. Porque a gente está preparado para a nossa ação, mas não está preparado para a reação. E nós vamos mostrar, ser mansos, nas nossas reações. Como nós vamos reagir. Como nós vamos suportar as afrontas, as situações difíceis. E o último ponto. Terceiro ponto, perdão. Herdarão a terra. Motivos para sermos mansos, razões para sermos mansos. Nós vamos herdar a terra. Irmãos, essa terra aqui, ela pode ser aplicada à vida de pessoas. Pode ser aplicada também ao céu. Vai dizer assim, herdarão a terra. O que é herdar? Aquilo que é seu. Só recebe uma herança aquilo que é. Ele está dizendo assim, ó, vai herdar a terra aquilo que alguém já conquistou por você. Alguém já fez tudo, alguém já conquistou, alguém já fez certo. Alguém já fez o propósito certo. Eles herdarão a terra, os mansos herdarão a terra. E nós precisamos aprender diante da palavra de Deus que os mansos
eles vão herdar no lugar de Deus, no céu, debaixo da vontade de Deus. Ser manso é aquele que vai conquistar também o coração de pessoas. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. E o último, se você é manso, eu tenho uma boa, uma ótima, uma maravilhosa notícia para te dar. O céu te espera. A terra prometida te espera. Você tem muitas razões para ser manso. Uma delas é como Marcos Paulo disse, é porque o meu nome, o seu nome, está escrito no livro da vida. Você pode ficar de pé no seu lugar? Quero convidar os diáconos, grupo de louvor. Guarde isso. Ser manso é ser um cidadão do céu. Fala comigo. Ser manso é ser um cidadão do céu. Isso é forte, irmãos. Olha só a vida de Estevão. Eu estudando essa palavra, eu me deparei com a vida de Estevão. Quem foi Estevão? O primeiro diácono da igreja primitiva. Estevão, a Bíblia vai dizer que ele foi um homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar que Estevão ele vai morrer. Qual foi a forma que Estevão morreu? E como Estevão foi apedrejado, a Bíblia vai dizer que ele estava sendo apedrejado, ele estava sofrendo um mal, mas mesmo assim estava dizendo: Senhor, perdoa. O que é ser manso, pastor? Lembra do potro selvagem que tem muita força, mas está domesticado? Estevão tem força para morrer nessa noite em nome de Jesus. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei.